Olá, terceiro ano A. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Quero dizer para você que eu estou com saudades de você, saudades da nossa escola, saudade de trabalhar na escola, mas é importante que a gente ainda se mantenha nesse distanciamento, né, pelo bem comum de toda a sociedade. Então nós estamos aqui, trabalhando em casa e você aí estudando na sua casa. Eu quero aproveitar esse momento antes da nossa aula para pedir desculpas, porque essa aula deveria acompanhar o roteiro de estudos, né? O link dessa aula deveria acompanhar o roteiro de estudos, mas quando o roteiro de estudo tinha que ser feito, essa aula ainda não estava gravada. Mas isso não tira dessa aula o carinho com que eu faço isso por você, certo? Então, agora sim, nós vamos começar a nossa aula, nosso segundo bimestre. Não posso deixar de agradecer aos queridos alunos que se esforçaram em entregar suas atividades. Muito parabéns. E também aqueles alunos, nossos alunos que não puderam, né, entregar as atividades, mas que você, se você estiver me acompanhando aí agora, nesse exato momento, vamos começar daqui, desse momento, e quando a gente voltar, a gente tenta recuperar o máximo daquilo que você não viu, certo? Então vamos lá, gente. Estamos aí, segundo bimestre, mas para a gente começar o assunto do segundo bimestre, vou te dizer logo o assunto de hoje: filosofia e religião. Polêmico, né? Polêmico, eu sei que é polêmico, isso dá muito pano para manga, como diz o ditado. Mas, antes de falarmos sobre filosofia e religião, né, nós precisamos falar a respeito da nossa última aula. A nossa última aula falou sobre o ser humano como ser da linguagem. O que nos destaca dos demais seres, né, é que nós produzimos a linguagem, certo? E é por isso que existe um campo, uma área da filosofia que vai tratar justamente só dessa questão da linguagem. E a filosofia enxerga a linguagem como talvez o maior bem cultural da humanidade. Ou seja, a linguagem é uma atividade construída culturalmente, pela cultura humana. E isso, segundo a filosofia, é talvez a maior riqueza da humanidade. E por isso há esse destaque do ser humano como ser da linguagem. Então nós trouxemos na última aula as diferenças, por exemplo, da linguagem verbal para a linguagem corporal, que existem vários tipos de linguagem. Tá? E importante para que a gente possa pensar a importância da linguagem é, por exemplo, você tem coisas para fazer amanhã? Eu quero que você pense no que você tem que fazer amanhã. Quais são as suas obrigações? Você está pensando? Eu estou pensando aqui também quais são as minhas obrigações de amanhã. Pensou? Certo. Agora eu quero que você tente pensar nas suas obrigações de amanhã sem recorrer-se da linguagem. Quando eu falo linguagem, eu estou falando assim, olha, amanhã eu tenho que entregar relatórios até o meio-dia. Então, o meu pensamento, ele é linguagem. Então, assim, se não fosse possível, né, se culturalmente nós não tivéssemos criado a linguagem, como é que nós pensaríamos, né? Como elaboraríamos o pensamento? Então, isso significa que o nosso pensamento, ele é feito através da linguagem. Olha, e assim, é claro, a gente está tão habituado a falar, a se comunicar e a usar a linguagem cotidianamente, todos os dias, a todo momento, que nós esquecemos de nos surpreender com a linguagem, né? Então aí me veio, né, preparando a aula, né, e pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu lembrei de alguns momentos assim que quando a minha filha, né, ela começou a falar e era perceptível a alegria dela quando ela conseguia, né, falar uma palavra. E é claro, também era perceptível a nossa alegria, né, enquanto pai, né, de ver ela aprendendo, né, as primeiras palavras, né? Tá? Então nós estamos muito habituados, mas você imagina o quanto que é complexo. Você imagina estruturalmente, né, para falar assim, o quanto que é complexo para que você possa estar aí agora, entendendo palavra por palavra do que eu estou falando. Imagina então o quanto que é complexo essa questão da linguagem no ser humano. Então, é claro, os outros animais se comunicam? Sim, se comunicam.
né? E eles utilizam da linguagem da sua espécie, né? Tem lá o cachorro, quando está muito feliz, ele abana o rabo, certo? Isso é uma forma de se comunicar, né? Mas como a gente está falando aqui, eu estou falando aqui para você, e você está elaborando aí, palavra por palavra do que eu estou falando, colocando tudo isso na sequência e na ordem, e eu também aqui para ter esse discurso aqui contigo para que você possa entender, eu estou aqui tendo que fazer um exercício que é o exercício de juntar uma palavra na outra. É claro, isso é tão natural do ser humano. Você pode estar aí falando, mas isso, professor, todo mundo faz. Mas você já pensou a respeito da complexidade disso que todo mundo faz? E todo mundo faz igual? Por que algumas pessoas têm uma melhor facilidade de juntar uma palavra na outra do que outras pessoas? Isso tem só a ver com timidez? Isso tem a ver só com pessoas que são mais extrovertidas? Ou existe também um estímulo que deve ser dado à nossa possibilidade de comunicação? Isso são perguntas que a gente deve refletir a respeito da linguagem. E também, claro, da nossa própria linguagem. Por exemplo, você fala na sala de aula como você fala com os teus amigos na rua? Às vezes sim, mas tem termos que você não vai utilizar na sala de aula. Como também a gente se espera que numa reunião onde estão ministros e presidente não se use um vocabulário de boteco. É isso que a gente se espera. Como também você, quando vai na igreja, imagina você numa igreja. Você fala palavrão dentro da igreja? Às vezes pode escapar, mas geralmente a gente tenta manter uma conversação e utilizar de palavras que sejam respeitosas, né? Por exemplo, se lá você vai prestar as condolências, né, a uma família enlutada, entendeu, né? Foi prestar as condolências a uma família enlutada, você foi lá a um velório. É claro que tem uma maneira correta, uma linguagem corporal que você se expressa no velório. E às vezes é claro que o velório lá nem é uma pessoa tão conhecida assim, você vai lá mais prestar apoio aos familiares, mas é claro assim, quero dizer que você não está tão triste assim, né? Tá? Então assim, mas é claro que você tem uma postura, uma maneira de se portar dentro desse recinto. Então isso também é linguagem. Né? Então tudo isso está construído dentro do quê? Dentro da cultura humana. Tudo isso é construído pela a cultura do ser humano, do homem. Quando eu digo homem como espécie, homem e mulher, tá? Você entendeu, né? Bom, gente, a nossa aula de hoje ela trata a respeito da filosofia e da religião, né? E é claro que você deve estar pensando aí que nossa aula é muito polêmica, porque a filosofia ela é contra a religião e os filósofos são ateus. Não quero dizer que realmente muitos filósofos são ateus. É verdade isso. Você tem muita razão. Mas nem todos são ateus, certo? E a filosofia necessariamente não é uma luta contra a religião. Porque a filosofia, ela, na verdade, ela tenta também explicar o fenômeno da religião. É por isso que existe um campo da filosofia que se chama a filosofia da religião. A filosofia necessariamente não é uma guerra contra a religião, certo? E porque também, assim, no início, quando se nasceu a filosofia na Grécia no século 6 a.C., a filosofia também vai lançar mão dos mitos, porque ela tende a explicar o mundo também, né? Claro, ela vai tentar fazer uma explicação racional do mundo sem utilização dos mitos, mas ela vai partir deles, vai partir desses mitos. Claro, tentando explicar racionalmente, muitas vezes contradizendo, né? Explicar racionalmente significa não tirar a validade do mito, mas uma outra forma de compreensão. Ter uma outra forma de compreensão. Tá? Você pode compreender o mundo através da religião. Você pode compreender o mundo através da filosofia. Você pode compreender o mundo através dessas duas coisas. E você pode compreender o mundo através de outros campos também. Por exemplo, a ciência. O cientista ele tem uma maneira de ver o mundo.
E quando você olha através do olhar do cientista, você está vendo o mundo através da ciência. Por exemplo, quando você pensa numa doença contagiosa, já que a gente está vivendo um tempo de pandemia, quando você pensa numa doença contagiosa, o que você sabe muito a respeito de contágio de vírus e etc e tal? Eu vou dizer para você que eu não sei muita coisa. E é por isso que eu vou lá, então, olhar pelos olhos do cientista, do infectologista, do virologista, essas pessoas que estudam como se comportam os vírus, como se comportam, como agem os vírus na transmissão, e enfim. Né? Então eu vou lá e vou olhar o mundo, compreender o mundo através do olhar do cientista. É claro que eu posso compreender as relações humanas através da religião. Claro, você pode compreender as relações humanas através da religião. Inclusive, nós vamos ver na nossa aula de hoje da filosofia que o nascimento da religião, segundo a filosofia, ela vem para ajudar os homens a se relacionarem numa sociedade cada vez mais complexa. O mito tem esse olhar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Você está assistindo essa aula agora, nesse exato momento, e o chão da sua casa treme. Sim, vamos imaginar que agora estamos num terremoto. Está tudo... Imagina, e quanto mais alto esse terremoto, quanto mais alto na escala Richter esse terremoto for, ou seja, quanto mais forte, quanto mais intenso esse terremoto for, mais medo você vai sentir. Quanto mais alto, mais perigo nós vamos sentir, nós vamos ter mais perigo ainda quanto mais alto for. Só que a gente sabe que depois que o perigo passar e acabar o terremoto, a gente sabe o que foi que nos abalou, aquilo que fez a terra tremer. A gente sabe que foi um terremoto. Minimamente, muitas pessoas sabem que os terremotos são causados pelas placas tectônicas, o movimento das placas tectônicas que são lá, né, aquilo que está abaixo da crosta terrestre. Né? A nossa crosta terrestre, olha, e aí eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui agora, por quê? Porque eu tenho que emprestar o meu olhar para o olhar do professor, tenho que emprestar o olhar do professor Cristiano, que é o professor de geografia. Ele que vai poder dizer melhor como é que é esse movimento das placas tectônicas. Mas enfim, se a gente não der tempo de falar com o professor Cristiano, a gente minimamente sabe que um terremoto tem a ver com o movimento das placas tectônicas, certo? Minimamente a gente sabe disso. Agora eu quero que você imagine os seres humanos há 3.000, 4.000 anos atrás. Vamos voltar mais no tempo ainda, há 10.000 anos atrás. O ser humano e um terremoto. Você imagina? Ele não sabe nada de placa tectônica. Então, para ele compreender o que é um terremoto, ele precisa do quê? Ele precisa lançar mão do quê? Do mito. É o mito que vai explicar para ele, que vai dar uma visão o que é um terremoto. E aí, dependendo da localidade, vai ter várias explicações mitológicas para o que é um terremoto. Vou te dar um outro exemplo. Você conhece Thor, certo? Quem é Thor? Thor é um deus da mitologia nórdica, lá do norte da Europa. Tá? Então, esse Thor, ele tem um martelo. O que acontece quando Thor ele gira o seu martelo? Sim, raios e trovões. É o que sai do martelo de Thor. Isso explica para as pessoas que vivenciaram essa mitologia, isso explica para as pessoas como é que os raios são produzidos no céu. Hoje, minimamente, a gente sabe que raios e trovões têm a ver com descargas elétricas, com cargas elétricas negativas e positivas que estão aí circulando aí a nossa atmosfera, certo? É isso que provoca esses raios e relâmpagos e trovões. A gente minimamente sabe disso. A gente sabe que lá não tem um Deus no céu jogando raio nas pessoas. A ciência nos mostra claro, existe uma explicação científica e que essa explicação científica está aí justamente nessa questão da eletricidade que está dentro da própria atmosfera. Você está entendendo? Que assim, enquanto os homens eles precisavam eles não tinham realmente uma noção do que estava acontecendo, eles precisavam do mito para explicar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, vou te dar
Vou te dar um outro exemplo. Vou falar sobre mitologia egípcia. Né? No Egito, se acreditava que Horus ele era o deus Sol. Então, o que é? Deus dá a vida, certo? Os egípcios, né, viam Deus, que Deus dava a vida. O que dava a vida? Bom, o Sol dá a vida. Né? É, se não é a luz do Sol, nós não temos a possibilidade de vida nesse planeta. Toda a vida desse planeta, ela está baseada, segundo a ciência, na distância exata que estamos do Sol e da Terra. Está ligada também à rotação da Terra, que faz com que nós tenhamos um dia de 12 horas de luz, 12 horas, né? Assim, na maior parte do tempo. Nem sempre é assim, nem todos os lugares do planeta é assim. Mas na maior parte do tempo, na maior parte do planeta, é assim. Nós temos lá mais ou menos 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, certo? Então, assim, então, segundo a ciência, isso é pouco que dá possibilidade de vida. Para os antigos egípcios, o que dava possibilidade de vida era o Sol. Sim, era ele. Então era por isso que o Sol era o quê? Horus, um deus. E aí, na mitologia egípcia, conta que esse deus ele estava no céu durante todo o dia. E esse deus tinha um inimigo. E esse inimigo, no final da tarde, ele sequestrava o sol e levava ele lá para as profundezas. E aí, passado um tempo, o deus Horus conseguia se libertar de Sete, que era o deus das trevas. E é por isso que então ele conseguia se libertar, e aí toda manhã ele nascia no sol, nascia no céu. Isso é mitologia egípcia para explicar essa questão de dia e de noite. Bom, agora nós vamos para um exemplo da mitologia grega. Tá? E é da mitologia grega e de um assunto que é muito interessante. Você já pensou, você já parou para pensar como que foi feito, como lá na pré-história os homens eles conquistaram o fogo? Como eles conseguiram aprender a respeito de fazer o fogo? Você já pensou sobre isso? Bom, você sabia que muitas das teorias a respeito do fogo nos contam que o homem, antes de aprender a fazer o fogo, ele utilizava o fogo. Mas espera aí, como é que o homem utilizava o fogo sem saber fazer o fogo? Ah, ele roubava o fogo da natureza. Ele tirava o fogo da natureza. Mas como que ele tirava o fogo da natureza? Bom, ele aproveitava lá um raio que caía numa árvore, pegava a árvore, começava a pegar fogo, uma combustão natural, né? E aí na natureza tem algumas formas de combustão natural. Ele ia lá e retirava o fogo, levava o fogo para a aldeia e mantinha o fogo aceso. E tinha lá todo um cuidado para se manter aquele fogo aceso. Bom, e aí o homem ele se aperfeiçoa as técnicas e aprende a fazer, a manipular o fogo, né? E aí a gente sabe que ele utiliza-se de pedras, utilizava-se de gravetos secos, enfim. Imagina se nós, eu e você, se nós um dia tivermos assim náufragos numa ilha e não tem fósforo, não tem isqueiro, será que a gente consegue? Continuando aqui, você já pensou o quanto que foi difícil para a humanidade aprender essas técnicas? E os gregos antigos, eles perguntavam a mesma coisa. Eles perguntavam, mas como é que o homem fez o fogo? Bom, hoje nós lançamos mão da antropologia para entender, da antropologia, da história, para entender como se deu esse processo, como o homem conseguiu, então, a técnica de manipulação do fogo. Então, hoje a gente usa disso. Mas lá na Grécia Antiga, eles não tinham essa ideia, não tinham o antropólogo, não tinha investigação antropológica, não tinha sítio arqueológico, não tinha nada disso. Então, como é que ele explica isso? Bom, ele explica através do mito. E qual que é o mito de origem do fogo? Mito de origem do fogo, a origem, como é que o homem aprendeu a fazer o fogo. Aí eu quero que você entenda uma coisa, meu querido. Quando você fala em fogo, a gente está falando sim em cozinhar os alimentos? Sim, a gente está falando de cozinhar os alimentos, mas a gente está falando de atividades muito mais complexas que necessita do fogo, né, que foi amplamente utilizada pelo homem. Vou te dar um exemplo. Então, você tem cozinhar alimentos, que é muito importante porque sacia de primeiro momento a fome, né? Então, muitos alimentos que não são comidos cru, eles podem ser comidos, né, através do fogo. Mas agora eu quero que você imagine, por exemplo, que fazer instrumentos também necessitava do fogo. Por exemplo, para se manipular os minerais, né, para você fazer o ferro,
para você fazer o cobre, para você fazer alguns utensílios, melhor dizendo, né? O cobre está na natureza, né? Mas se você fizer alguns utensílios desse cobre, você tem que derreter os minerais, etc. e tal. Então você imagina que o fogo ele é muito importante. E, é claro, assim, a importância do fogo. Então vamos voltar lá nos gregos. Os gregos eles sabiam da importância do fogo, viam isso e como é que eles pensavam, mas como é que foi que o fogo surgiu? Aí tem o mito de Prometeu, que explica como é que o fogo surgiu. E o mito de Prometeu conta que Zeus, o deus dos deuses, Deus Zeus, ele tinha lá no seu comando, ele chamou dois titãs. Dois titãs são dois seres que assim, dependendo da localidade onde é contado o mito, tem uma forma, tá? Então assim, Zeus chamou dois titãs que são Prometeu e Epimeteu, dois irmãos titãs, e falou assim, olha, vocês vão criar o mundo, vocês vão criar a Terra. Então, cada um vai ficar responsável por uma tarefa, certo? E aí vocês criam o mundo, aí vocês vão criando lá, cada um cria uma coisa. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Epimeteu começou a criar as coisas, criou os animais, e já foi dando garra, força para os animais se defenderem. E aí Prometeu falou assim, nossa, eu vou criar uma coisa muito especial. E sabe o que Prometeu foi criar? O homem. Sim, o homem. Aqui está. Prometeu criando o homem. Ele pegou o barro, então veja que essa questão de você criar o homem a partir do barro é uma coisa que está presente em outras religiões, por exemplo, a nossa religião. Da onde Deus criou Adão? Criou do barro. Lá na Grécia lá antiga tinha os mitos também que explicava que também o homem havia sido criado da terra. Se você pegar outras mitologias lá do Oriente, você vai também encontrar isso aí. Tem um fundo de verdade nisso? Tem, claro que tem um fundo de verdade nisso. Todo o nosso corpo ele é formado com os elementos da onde? Do planeta Marte? Não, todos os elementos do nosso corpo ele é formado do que existe dentro da Terra. Certo? Como esse elemento veio chegar aqui na Terra? Bom, isso aí a gente vai estudar na nossa eletiva lá no mundo da Lua, mas não é aqui que a gente vai falar sobre isso, não é, pelo menos não é nessa aula. Então assim, então faz muito sentido essa questão do homem veio da Terra, veio da Terra. Depois que morre vai para onde? Do pó, o homem veio do pó e do pó voltará. Isso também tem razão, porque depois que o homem morre, o corpo ele se decompõe e volta para a natureza, certo? Bom, então aqui está Prometeu criando o homem. E Prometeu, ele queria criar uma espécie tão elaborada que ele demorou muito tempo. O irmão dele criou as coisas, criou tudo. E aí, depois de um tempo, Epimeteu chegou assim, ei, Prometeu, você vai ficar só nisso aí? E aí, quando ele falou, bom, Prometeu fez o homem. E aí, ele falou assim, não, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa para dar força ao homem para se defender. Só que ele não tinha mais nada, por quê? Porque Epimeteu já tinha usado toda a força, as garras, a velocidade, ele tinha usado todo nos outros animais. E para o homem não sobrou nada. E aí Prometeu falou assim, mas se o homem ficar assim, ele é muito frágil, eu tenho que dar uma coisa para ele. Já sei, eu vou lá pedir para Zeus para que eu possa pegar o fogo do Olimpo e dar para os homens. Assim o homem vai poder se proteger com o fogo. E Prometeu foi então ter uma audiência com Zeus e perguntou, Senhor Zeus, Deus dos deuses, o senhor pode dar uma brasa aqui para eu levar o fogo lá para o homem? Porque eu fiz o homem, mas ele é muito frágil. Será que o senhor pode me dar uma brasa aqui do fogo? Zeus olhou para Prometeu e falou, não, não pode. Não, você demorou para fazer o homem, você ficou lá viajando na maionese, moldando o homem lá, e aí seu irmão usou todos os recursos e você ficou sem recurso e o homem vai ficar sem recurso. Não vai levar o fogo do Olimpo. Bom, Prometeu desceu para a Terra decepcionado e continuou com aquela ideia encasquetada e ele falou assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou roubar o fogo. E aí então ele subiu no monte e ele esperou a carruagem de Hermes passar pelo céu. Quem é a carruagem de Hermes? É o Sol. E aí quando o Sol passa, ele coloca uma crave lá assim perto e a crave pega fogo e ele leva então o fogo para os homens. Aqui está o Titã Prometeu passando lá uma tocha perto da carruagem de Hermes, o Sol.
E assim ele desce para os homens e entrega o fogo para os homens. Fala assim, aqui meu filho está aqui. Ó, eu estou falando assim, agora eu estou falando do homem, e não estou falando de espécie humana não, estou falando de homem mesmo. Porque é homem. É, homem. A mulher ainda não tinha sido feita. Segundo a mitologia, aí vai entrar a mulher agora. Por quê? Porque Zeus ficou pé da vida quando descobriu que Prometeu havia roubado o fogo e tinha dado aos homens, contrariando a sua vontade. Falou, mas Prometeu fez isso? Não, mas eu vou me vingar de Prometeu? Olha, então que Zeus, ele era um deus que também ele sentia raiva, ele sentia ciúmes, ele amava. E ele também era um deus vingador. E aí você pode pensar assim, nossa, mas Deus é um vingador, esse Deus não é bom. Bom, eu vou convidar você a ler o Velho Testamento da sua Bíblia. Sim, inclusive há versículos que diz abertamente assim, porque eu sou um Deus vingador. Sabe assim, então, não, veja, é só uma comparação leve, assim, né? A gente está falando lá de Zeus. E voltando a falar de Zeus, Zeus bola um plano para se vingar de Prometeu. E aí o que ele faz para se vingar de Prometeu? Ele faz a mulher. Aí a gente vê uma outra, aí a gente compara com, né, se for falar comparar com religiões, né, tem uma religião, não sei direito qual é, mas que fala também que a mulher convenceu o homem, que a ruína do homem foi a mulher, que convenceu o homem a comer o fruto. Não estou me lembrar direito com a religião, mas vamos lá falar de Zeus. Bom, e aí então Zeus faz Pandora e dá de presente aos homens, né, aos humanos. E aí, junto com Pandora, Deus manda uma caixa e diz para ela assim, Pandora, essa aqui é uma caixa que eu estou te dando. Aqui, Pandora. Pandora sentada aqui, olhando a caixa, e ela está vendo aqui que ela está assim passando a mão na caixa, e porque Zeus fala assim para ela, olha, eu vou te dar essa caixa aqui, mas você não pode abrir. Você imagina, você ganha um presente, que é o seu presente, e você não pode abrir o seu presente? Imagine a curiosidade de Pandora. Imagine a curiosidade de Pandora. Só que ela não sabia, Pandora não sabia, que dentro da caixa havia todos os males do universo, que Zeus havia colocado lá, no seu plano de vingança. Olha só. E aí, claro que um momento, Pandora não se aguenta de curiosidade e vai abrir a caixa. Ela abre a caixa e todos os males do mundo, eles são espalhados. Verdade, todos os males do mundo. As guerras, o rancor, o ódio, o assassinato, tudo sai viajando e isso contamina a humanidade. E aí Zeus fala, agora eu tô vingado do ser humano. Por que ele queria se vingar? Ele não tinha que se vingar de Prometeu? Por que ele está fazendo isso com os homens que o homem que Prometeu criou? Ele está fazendo isso porque Zeus pensou assim, não, mas porque o homem tinha que ter recusado. Ele tinha que ter recusado o fogo. Né? Então o homem também teve culpa. E aí você pode dizer, mas e o que ele fez com Prometeu? Com Prometeu foi pior. Zeus pegou Prometeu, colocou ele no alto monte e lá ele acorrentou, mandou fazer, né, umas correntes especiais, porque os titãs eram muito fortes, e ele fez uma corrente especial e acorrentou Prometeu lá. Abriu uma ferida no fígado, aqui na região do fígado de Prometeu. E então todos os dias de manhã uma águia vinha e bicava o fígado de Prometeu. E quando chegava no final da tarde, ela ia embora. Durante a noite, o fígado, que é um órgão regenerativo, se regenerava. Para no outro dia, a águia voltar novamente e ficar bicando lá. Isso foi lá. Olha a crueldade, olha como Zeus é um Zeus, olha, é um Deus vingador. Bom, e aí, quando Pandora ela percebe então o mal que ela fez, ela tenta fechar a caixa. Aí ela fecha a caixa e só fica uma coisa lá dentro. E sabe o que é? A esperança. Bom, esse é o mito, né, que explica como é que o fogo chegou aos homens. Mas ele não explica só como é que o fogo chegou aos homens, explica também como é que as guerras chegaram aos homens. Como é que a dor chegou aos homens, como é que o sofrimento chegou aos homens, porque tudo isso estava dentro da caixa de Pandora. Entendeu? Então o fogo chegou através lá, né, da desobediência de Prometeu, que deu fogo para os seres humanos, e aí a vingança de Zeus, né, porque veja, Zeus é o Deus todo criador, ele tem que criar o mal.
É ele que cria o mal. Mas no caso aqui dessa história, no caso dessa história, aí o mal está dentro da caixa. Quem é culpado de ter aberto foi a mulher, que é também aí muito curiosa, né? E aí você vê, né? A gente já sente um pouquinho, né? Alguns estudos filosóficos mostram aí, né, que os mitos e depois a religião, ela é aquilo que dá sentido, que dá sentido ao machismo, né? Ou que, vamos dizer assim, não é que dá sentido, mas que colabora para o machismo, né? Então veja, na religião cristã, na nossa religião cristã e na religião judaica, que é a base da nossa religião, então você vê também a mulher como um ser amaldiçoado, que foi lá que tentou, né, que foi tentada pela cobra, melhor dizendo, e tentou depois Adão, convenceu Adão a comer o fruto proibido. Bom, eu não mostrei aqui para você, mas está aqui, ó, o Prometeu sendo atacado pela águia. Ele ficou um bom tempo assim, viu, gente? Conta o mito que Zeus deixou ele lá um tempão, aí depois Zeus ficou com dó dele e tirou ele de lá. Bom, todas as imagens que eu tinha que usar, já usei. E bom, então o que, que o mito ensina nesse momento? O mito ensina, então, que os homens não tinham condições de explicar como o fogo havia surgido. E também eles precisavam explicar como o mal assolava os seres humanos. Já que Zeus é Deus e todo-poderoso, por que, que Zeus não pode tirar o mal do mundo, já que ele é todo-poderoso? Né? Então ele explicava por que, que o mal era mantido no mundo, entende? Então são essas... O mito, ele é uma maneira, a mitologia é uma maneira de conhecer o mundo. Então ele é válido, por quê? Porque se conhece o mundo através desse mito. Então, por exemplo, a gente tem mitos hoje, claro, a gente está cheio de mitos. Olha, eu não estou falando desse aí não, pelo amor de Deus. Tá? A gente tem muitos mitos. Inclusive, a nossa religião, ela também, a religião, segundo o estudo da filosofia, ela tem a base também no mito. Né? Então, se você pegar, aí já tem gente que deve estar pensando assim, não, tá vendo? Filosofia é contra a religião, porque está falando que a minha religião é um mito. Porque quando você vem na ideia que mito, que também tem uma corrente, tem uma forma de pensamento que diz que mito é uma mentira, mito, né? Calma, que não é bem isso. Porque o mito também, ele nos ensina. A mitologia, né, aí a história de Prometeu trazia que você não podia desobedecer a Zeus. Né? Que desobedecer a Zeus pode causar muitos problemas. Né? Então veja, quanto mais a sociedade ela vai se tornando mais complexa, imagina que é assim, o ser humano lá no antigo egípcio, lá ele criou essa ideia lá de Deus Horus, mas isso é muito anterior. Se você pegar as sociedades, né, se você pegar assim, o que diz a antropologia, a paleontologia, que são estudos, que são as disciplinas que estudam, por exemplo, a questão da formação cultural do homem, aí você vai pegar assim que tem mitos muito antigos a respeito dessa questão do Deus Sol, né, em outras localidades da Terra. Né, do homem perceber que é o Sol que lhe dá a vida, e por isso que o Sol é uma divindade. Compreende? Bom, mas é importante você ter em mente que mitologia ainda não é religião, né? Que existem diferenças entre mitologia e religião. Apesar de ambas estar fundamentadas em mito, há diferenças muito importantes a respeito de mitologia e religião. Então, alguns filósofos e historiadores da filosofia apontam que a mitologia seria a religião, ela evolui da mitologia, né? Mas ela por necessidade de uma sociedade mais complexa. Quanto mais a sociedade ia ficando mais complexa, mais as civilizações antigas iam ficando mais complexas, mais ela necessitava, né, de uma religião, de mitos mais complexos.
até que se elabora, né, o que é as religiões monoteístas. Bom, religião monoteístas são aquelas religiões que têm apenas um Deus. E aí a gente se volta nesse momento agora para a religião cristã. A religião cristã também ela é uma religião monoteísta, né? A religião de um Deus que criou todas as coisas. Então veja, então é diferente dos mitos, né? Porque os mitos, né? A mitologia grega, por exemplo, você tem o deus do amor, a deusa do amor, você tem, né, o deus dos mares, você tem, claro, o soberano de todos os deuses, que é Zeus, mas você tem outros deuses. O deus da guerra, o deus do vinho, né? A deusa da sabedoria, e por aí vai. Então, essa evolução da mitologia, né, devido à necessidade de uma sociedade complexa, necessitava. Por quê? Porque a religião, né, nas sociedades antigas, ela também era reguladora do bem e do mal. Olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Então, assim, é diferente, né, da construção mitológica, né, que depende muito da interpretação e da análise e tudo. A mitologia, ela é oral, né, gente? Ela é contada, né? Ela não é lá, não tem um livro, não existia um livro da Grécia Antiga sobre Zeus. Não, as pessoas contavam. É por isso que se você procurar, por exemplo, procurar esse mito que eu acabei de relatar para você de Prometeu e a Caixa de Pandora, existem outras interpretações. Aliás, existem outras maneiras de se contar, não de interpretar. Existem outras maneiras de se contar. E assim, voltando só no mito de Pandora, a única coisa que fica dentro da caixa de Pandora é a esperança. E aí você pode estar me perguntando assim, mas que diacho que a esperança ia estar fazendo dentro da caixa com todos os males? Né? Por que a esperança estava na caixa de males? Bom, alguns filósofos apontam que a esperança é um mal, que ela não é boa. É Nietzsche, Friedrich Nietzsche, fala isso, que a esperança é aquilo que arde nos homens, que mesmo os homens sendo torturados, que os homens sendo explorados, eles permanecem na exploração, porque acreditam, esperam que algo melhor virá. Tem um filósofo brasileiro contemporâneo, está vivo agora, Mário Sérgio Cortella, tem um videozinho dele aqui no YouTube, que ele fala sobre a diferença da esperança, do verbo esperançar, e da esperança como algo que as pessoas ficam esperando o tempo todo as coisas melhorar, mas não faz nada para melhorar. Né? Então, nesse sentido, a esperança é uma coisa ruim. Por quê? Porque acomoda a pessoa. A pessoa, ao invés de lutar, não, eu vou esperar, vou ficar aqui esperando. E aí, por exemplo, o Chico Buarque, que é um compositor brasileiro, ele tem uma musiquinha que vai criticar justamente isso, né? E a gente vai analisar essa música na próxima aula, que ele vai falar assim, ó, quem espera nunca alcança, na verdade. Que é o contrário, que quem espera nunca vai alcançar. Porque tá o quê? Porque tá esperando, porque tá nessa da esperança. Mas aí há uma interpretação que diz assim, que Zeus, ele colocou todos os males lá, mas deixou a esperança lá, porque era a única coisa que poderia sustentar o homem diante das tragédias. Então Zeus, ele se vingou, mas ele falou assim, mas espera, eu vou dar uma saída para os seres humanos, eu não vou ficar tão ruim assim, eu vou colocar aqui uma coisa boa. Então são essas as interpretações que são feitas a respeito desse mito. Bom, voltando agora à questão, agora você está compreendendo que uma sociedade, quanto mais complexa ela fica, mais é elaborado o mito. Até um ponto que esse mito se transforma numa religião. E aí a religião precisa de livro, a religião ela tem crenças que são estipuladas e que não podem ser questionadas, e a interpretação, ela cada vez mais ela diminui, não pode se interpretar muito, olha, é isso, certo? Então se você pegar aqui, a Bíblia, se você pegar a Bíblia, por exemplo, se você abrir no livro, né, vamos lá, no terceiro livro da Bíblia, ou no segundo livro da Bíblia, você sabe qual que é o segundo livro da sua Bíblia? O segundo livro da sua Bíblia e da minha aqui é Êxodo.
Então, se você pegar lá em Êxodo, qual que é um dos principais capítulos de Êxodo? Bom, é claro que assim, Êxodo é todo importante, lá fala da saída do povo judeu, do povo hebreu do Egito. Eles eram cativos no Egito e saem de lá e tal, e aí eles no deserto, Deus dá os mandamentos. Então, mandamentos são leis. Então, uma sociedade, quanto mais complexa é a sociedade, de mais leis ela necessita para que possa manter a harmonia entre os indivíduos dessa sociedade. Então, se você pegar o terceiro livro da Bíblia, né, que é Levíticos, por exemplo, você vai ver que é uma continuação das leis. Então, lá no livro de Levítico vai falar a respeito das leis, de como se dá a herança, como é que o que a mulher pode fazer depois que o marido morre, se ela pode casar de novo, com quem que ela vai casar, enfim, tá tudo lá. São as leis. É a constituição daquele povo. Entendeu? E aí por quê? Porque quanto mais complexa uma sociedade, mais complexas são as leis, e essas leis vinham da onde? Para a lei ter validade, ela tinha que vir de Deus. Não bastava Moisés chegar lá e escrever, vou escrever aqui as leis aqui e tal. Não, ele tem que subir lá no Monte Sinai e ele tem que voltar com as placas escritas com o dedo de Deus. Entendeu? Bom, e aí você pode dizer assim, é por isso que os filósofos são ateus. Olha, eu sou do ramo, eu prefiro pensar que assim, no meu caso, assim, eu sou professor de filosofia, né? Eu assim, a minha formação é história. No meu caso, como professor de filosofia, eu prefiro pensar que a filosofia ela compreende que Deus existe. Como é que é? Meu, é inegável que Deus existe. É inegável que Deus existe. Para a filosofia, pelo menos a ideia de Deus ela é presente o tempo todo e ela tem que estudar essa ideia de Deus. Como é que os homens guiam os seus pensamentos tendo uma crença em um Deus. E aí a filosofia vai estudar, por exemplo, como é que a sociedade se dá numa uma sociedade que é monoteísta, que tem apenas um Deus. E como se dá as relações nas sociedades que são politeístas, nas sociedades que as pessoas acreditam em mais deuses. Então, assim, a presença, a ideia da existência de Deus para a filosofia, ela é clara. No sentido que assim, mas está dizendo então que os filósofos todos acreditam em Deus? Os filósofos acreditam na ideia de Deus e estudam a ideia de Deus. Porque isso é claro, essa ideia de Deus existe. Ela está na nossa sociedade. Certo? Então a filosofia da religião vai estudar justamente como é que se engaja essa crença na cabeça dos seres humanos e na sociedade que vive. Por exemplo, ao longo da história, a religião cristã, né, passou por várias fases. Né? E aí, por exemplo, essas várias fases elas são estudadas, né, não só pela história, mas também pela filosofia. Inclusive, se você pode não saber, mas na Idade Média, se você pegar, por exemplo, quais são os filósofos da Idade Média? São padres. Né? Aí eu vou citar dois que são muito importantes, que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Né? Eles são santos porque depois que eles morreram, eles foram canonizados. E por que eles foram canonizados? Porque eles produziram conteúdo da doutrina cristã, da filosofia cristã. E aí eles foram então, depois que morreram, eles foram, eu ia falar condecorados, mas a palavra não é essa. Eu acabei de falar a palavra, mas eu não estou lembrando. Eles foram beatificados e aí viraram santos. Né? Então, mas na verdade eles eram doutores da igreja. E eles escreveram a filosofia da igreja, né? E essa filosofia vai permear a mentalidade das pessoas na Idade Média. Entende? E aí depois da Idade Média nós temos lá o período do Renascimento e junto com o Renascimento vem a Reforma Protestante. E aí a filosofia vai entender que a sociedade naquele momento ela se tornava mais complexa a ponto de que era necessário uma reforma na cristandade. E aí você tem o surgimento do protestantismo. E aí a história e a filosofia elas vão explicar isso através lá dos movimentos sociais de uma sociedade que necessita de algo mais complexo ou que necessita de uma mudança. Bom,
Eu vou pegar para você, eu vou apresentar aqui para você agora algumas frases de alguns filósofos da antiguidade. Por que que eu vou trazer esses textos agora filosóficos aqui? Não são textos, viu? São frases, né, de alguns filósofos. Eu vou trazer esse momento aqui agora para que você vá percebendo a diferença, né, que você vai estipulando aí a diferença entre o discurso filosófico e o discurso religioso, ou o discurso mitológico também. Então, as questões que foram para vocês no roteiro de atividade têm a ver com isso, né? Com essa aula, claro que tem a ver com isso, é claro, mas você conseguir diferenciar o estilo da linguagem e o do discurso filosófico e do discurso religioso. Antes de eu ler as frases aqui que eu selecionei, eu gostaria de dizer só que assim, a filosofia ela não veio para tirar a validação do ensinamento do mito, da mitologia daquela época. E ela, tanto é que ela vai buscar, ela se inspira lá nesses mitos para, a partir deles, proporcionar uma outra visão, né, sobre determinada coisa, sobre determinada situação, certo? Então, a filosofia, ela não veio para suplantar, né? Mas ela veio para possibilitar um novo olhar, uma nova visão. E aí, como os filósofos tentam explicar o mundo sem a necessidade do mito, então eles vão deixar o mito para lá. Né? Eles podem se inspirar lá, né? Inspirar é, na mitologia, mas eles vão explicar o mundo de outra maneira. E aí, por exemplo, eu separei uma frase aqui do Aristóteles. O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição. Bom, então assim, nós temos aqui um discurso filosófico e aí você pode pensar, eu quero que você pense num discurso religioso, e aí, é claro, a gente vai falar da religião cristã, sobre o amor. Aqui essa frase do Aristóteles diz que o amor ele é feito para os seres imperfeitos. Por quê? Porque é o amor que vai nos levar à perfeição. E aí um discurso religioso que me vem à mente que agora que eu vou citar para você é João 3,16, que diz assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aí a gente está falando do amor. E, por exemplo, o que é a vida eterna? A vida eterna, segundo a religião, não é a perfeição? Sim, pois é. Aqui no caso, é, Aristóteles não está falando de uma perfeição pós a vida, mas ele está falando da perfeição em vida. Que o amor ele nos aperfeiçoa, ele nos deixa melhor. Vamos lá, vamos pensar em outra coisa aqui. Não há ninguém, e essa frase aqui é do Platão, não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Então, mais uma vez, ele falando aqui, um outro filósofo falando a respeito do amor, e ele fala que o amor ele é inspirador. O amor traz inspiração que torna mesmo uma pessoa sem cultura um poeta. Então, aí eu quero que você já foi um poeta, está apaixonado e aí escreve um poema lá para a pessoa que você está amando. Muitas pessoas já fizeram isso, muitas pessoas fazem isso e no momento agora deve estar alguém sentado numa mesa com uma caneta na mão escrevendo um poema de amor. Uma outra frase do Platão que diz assim: a sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Então, está falando a respeito de ordem. Se você pegar, por exemplo, no livro de Provérbios, tem lá um versículo que diz assim, ó: vai ter com a formiga, preguiçoso, sê sábio e aprende os teus caminhos. Não vou me lembrar qual que é o número do versículo, mas está lá em Provérbios, tá? E aí, assim, tá falando do quê? Tá falando de ordenação da vida também, mas de uma outra maneira. Se bem que Provérbios, não sei se você sabe, mas o Provérbios lá é um livro da sua Bíblia, viu? Se você pegar o Provérbios, a forma com que ele é escrito, ele é considerado o livro da filosofia. É um livro de filosofia no meio do livro da religião.
Mas vamos lá, para não complicar muito, para a aula não ficar muito extensa, já vamos estar terminando aqui. O prazer de fazer o bem é maior do que recebê-lo. Isso aqui quem disse foi Epicuro. E ele também tem uma frase que diz assim: o prazer não é um mal em si, mas certos prazeres trazem mais dor do que felicidade. Então veja, a filosofia não veio para tornar os homens piores. Não, a filosofia, o conhecimento, e aí segundo Platão, ele diz assim que o conhecimento que traz felicidade para os homens, o que traz uma boa vida é o conhecer. Então o conhecimento ele veio para trazer felicidade para os homens e para trazer uma harmonia entre as relações humanas. Então os filósofos vão escrever, por exemplo, sobre o amor, sobre a bondade, sobre a justiça. O que é a justiça? Como a justiça é? Por exemplo, se você pegar os filósofos do século XVII, John Locke, por exemplo, o John Locke falava a respeito dos direitos do indivíduo. Então ele fez um estudo, ele elaborou um estudo que dizia que o ser humano ele é livre e ele nasce igual. Então, para nós, isso hoje, tudo bem, todo mundo nasce igual, todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem os mesmos deveres, todo mundo é igual perante a lei. Então, a gente sabe disso hoje. Mas teve um tempo na vida, antes do século XVII, que isso não acontecia. Foi o trabalho desses filósofos pensando a respeito da sociedade, da melhoria da sociedade, que ele elaborou pensamentos como esse aí do John Locke que eu estou falando, que é o liberalismo. Entende? Aí os filósofos vão pensar a respeito dos direitos do indivíduo, dos direitos do cidadão. O que são os direitos do cidadão? Por exemplo, teve um filósofo que pensou que o poder não poderia estar nas mãos do rei, todo o poder nas mãos do rei. E aí ele pensou numa sociedade que os poderes deviam ser separados. Deve ter os juízes, aqueles que julgam, deve ter os legisladores, aqueles que fazem as leis, e deve ter aquele que executa e administra. Quem é? Por exemplo, no nosso país, nós temos os poderes separados. E isso quem pensou foi um filósofo lá no século XVII. Ele disse assim: olha, é melhor que os poderes estejam separados. Quem que foi esse filósofo? Montesquieu. E hoje a nossa sociedade, a maior parte das sociedades que são democráticas, elas seguem esse modelo de poderes separados. Então a filosofia não veio para causar confusão. A filosofia ela nos proporciona um novo olhar para o mundo, em busca da felicidade também. Quando os filósofos hoje, contemporâneos, os filósofos da contemporaneidade, da filosofia contemporânea, eles criticam as relações de trabalho, como as relações de trabalho se dão no meio neoliberal, como é que está assim, quando eles criticam isso, eles não criticam essas relações dizendo que os trabalhadores são explorados para causar uma anarquia ou para causar uma revolta toda. Não, o que eles querem denunciar é que esse tipo de trabalho de exploração retira do ser humano a felicidade, retira dele o direito de ser feliz. E, segundo os filósofos, a felicidade é direito do ser humano, é direito do indivíduo. Certo? Tudo bem por aqui? Bom, então hoje, na aula de hoje, a gente comparou a respeito do que é o nascimento da filosofia, a gente falou um pouquinho do nascimento da filosofia e a gente comparou um pouquinho essa questão da religião e da filosofia. É claro que assim, seria melhor se a gente tivesse em sala de aula, que a gente pudesse ter essa interação, mas a gente vai tentar fazer isso na semana que vem, interagir e a gente vai comentar sobre essa aula e sobre os exercícios que foram mandados para você no roteiro de atividades. Então eu acredito que com essa aula, se você assistindo essa aula agora, vai ficar mais fácil para você resolver os exercícios que eu te enviei, certo? Então, bom, já falei demais, já são mais quase 50 minutos, uma aula inteira falando. A gente nunca fica numa aula inteira falando 50 minutos, por quê? Porque numa aula de 50 minutos a gente faz chamada, a gente é interrompido pelos alunos, a gente faz piada, enfim, etc e tal. Não que aqui a gente não possa fazer, mas é difícil ficar falando 50 minutos sem parar. Mas é isso, vou parar por aqui para a aula não ficar tão extensa e você não ter coragem de assistir. Mas ó,